Oi, olha aqui, tava outra vez, viu? Eu não disse a vocês que eu voltava? Pois é, a gente estava falando, como eu estava falando sobre a Bíblia esses dias, a tia Patrícia então pediu para que eu falasse hoje de novo, mais um pouquinho para vocês, tá legal? Bom, vocês viram que no mês de agosto nós comemoramos o mês das vocações, certo? Então, esse mês de setembro, nós temos uma outra comemoração muito importante, é o mês da Bíblia. É o mês da Bíblia. E por que será que é chamado setembro como o mês da Bíblia? Porque esse mês é o mês que a gente comemora um santo muito importante para nós, que se chama São Jerônimo. Vou contar a vocês por que ele é que levou ao mês de setembro a ter a comemoração do mês da Bíblia. São Jerônimo era filho de uma família muito rica, sabe? Que tinha muito dinheiro e eles eram também muito cultos, estudiosos e muito cristãos também, sabe? Seguiam muito os ensinamentos de Jesus. E aí, quando os pais de São Jerônimo faleceram, ele então resolveu ir morar em Roma. E pediu, com 25 anos de idade, que ele pediu o batismo. Ele só foi batizado já adulto, viu? Apesar de ser cristão, de ser seguidor, né, junto com a família, ele só foi batizado com 25 anos. E aí, quando os pais faleceram, ele foi para Roma. E lá em Roma, ele sentiu o chamado. Esse chamado que a gente viu de vocação para ser um monge. Não era para ser um padre como o nosso padre Maurício, não, sabe? Era um monge daqueles que ficam dentro do convento, né? E aí ele queria ser um monge, mas não um monge comum, como um outro só de coisa. Ele queria ser um monge daqueles de ficar em oração, de ficar em estudos da palavra de Deus. E assim ele se dedicou ao estudo. Naquele tempo, a Bíblia era escrita na língua hebraica, né, do povo hebreu, aquele povo lá de onde Jesus nasceu, e também em grego. Mas o povo todo falava o latim. Então o povo não sabia ler a Bíblia naquelas línguas difíceis para eles. E aí então o Papa, quando soube que São Jerônimo era um grande estudioso de línguas, que sabia muito sobre o hebreu, a língua, sabia falar hebreu, sabia falar o hebraico, né? Sabia falar grego e estudava muito a Bíblia, o Papa chamou São Jerônimo e pediu a ele para fazer uma tradução. Tradução quer dizer passar aquelas palavras para a língua no latim, que aí o povo ia poder ler a Bíblia também. São Jerônimo gostou muito da ideia, sabe? E aí se recolheu lá no estudo dele, estudou mais ainda, porque ele queria que a tradução fosse perfeita, que não tivesse nenhuma palavra que saísse daquilo que dizia o original da Bíblia. E ele ficou, sabe, numa caverna. Olha só, ele se recolheu numa caverna. E lá nessa caverna, ele passava o tempo todo lendo cada parte da Bíblia e fazendo a tradução, escrevendo no latim, para o povo poder ler. E durante muitos anos, levou uns 35 anos fazendo essa tradução. Vocês pensam que foi fácil? Foi fácil não. Você vê que a Bíblia é um livro grosso, quer dizer, são vários livros bem grossos, né? Juntando naquele livrão grosso. E ele conseguiu traduzir. Quando ele terminou, né? Que ele passou para o Papa, e aí todo o povo pôde ler a Bíblia. É a partir dessa Bíblia que nós temos a nossa de hoje. Essa Bíblia, como foi traduzida para a língua do povo popular, ficou sendo chamada de Vulgata. Vulgata quer dizer do povo, popular. E assim, todo o povo pôde ler a Bíblia, graças a São Jerônimo. E São Jerônimo, então, continuou lá recolhido, né, nas orações dele, nos estudos dele, e ficou velhinho. Quando ele já estava com quase 80 anos, aí
foi que ele faleceu. Mas sabe onde é que ele morreu? Olha só, ele nasceu num país que hoje em dia é chamado de Croácia. Naquele tempo bem antigo era outro nome, né? E aí ele foi para Roma, né? Viveu em Roma, depois viveu lá naquelas cavernas. E ele foi, sabe para onde, quando acabou de escrever a Bíblia? Ele foi para Belém. Aquela cidade onde Jesus nasceu. Lembra? Jesus nasceu em Belém? Pois é, ele foi para lá e foi lá que São Jerônimo faleceu, já com 80 anos. Tá? E aí, então, o povo todo pôde ter acesso à Bíblia, à leitura da Bíblia, graças a São Jerônimo. E a partir dali, a Bíblia foi sendo traduzida para todas as línguas, inclusive para nosso português, graças a essa tradução dele. E como São Jerônimo morreu no dia 30 de setembro do ano de 1420, mil é muito. Ele morreu no ano de 420. 420, olha, lá no início do cristianismo, né? E aí, então, esse dia que ele faleceu, 30 de setembro, ficou sendo o dia da Bíblia. E como em setembro, então o mês da Bíblia, em setembro, dia 30, o dia da Bíblia. Deu a entender por quê que a gente comemora a Bíblia em setembro? Graças a esse santo maravilhoso, São Jerônimo. Tá? E a imagem de São Jerônimo, ela tem assim umas figuras diferentes. Vocês vão ver que ela vai aparecer às vezes, sempre vai aparecer com um manto marrom, que era o manto dele como monge, né? Também com uma pena, porque não tinha caneta esferográfica naquele tempo, não. Era a pena que eles molhavam na tinta e escrevendo. Molhava e escrevia. Com uma pena também na mão, e os livros, assim, a Bíblia e um caderno que ele está escrevendo, aparece sempre escrevendo, né? Nessas imagens de São Jerônimo também, vocês vão encontrar vários simbolismos. A barba branca, ele já está velhinho também, ficou velho escrevendo, né? Com a barba branca. Também tem um leão. Um leão junto da imagem de São Jerônimo. Vou explicar para vocês, porque em algumas delas tem também um crânio de tipo uma caveira assim do lado. Vou explicar a vocês por quê. Não é para ter medo não, viu? É só um simbolismo. É só a representação da imagem de São Jerônimo. Por que essa imagem, então, tem a barba branca? Porque a barba branca lembra a idade de São Jerônimo, o tempo, os anos que ele levou escrevendo, estudando e fazendo aquela tradução, a cultura dele, tudo que ele aprendeu, né? Como se diz, a sabedoria. Não dizem que os mais velhos têm mais sabedoria, porque já viveram bastante, né? Então, essa barba branca simboliza isso, né? O hábito marrom, primeiro lembrando que ele foi um monge, né? E também a simplicidade. Ele era de uma família rica, ele era muito culto, mas ele preferiu viver na simplicidade, com aquela roupa simples, marrom, sem luxo, sem brilhos, sem nada de ouro, nada de coisa assim, né? Que chamasse atenção, e morando numa caverna. Simples, lá numa caverna. Para você ver a simplicidade dele. É o que simboliza aquela roupa marrom dele. Também a pena, como eu falei, né, do trabalho que ele fazia escrevendo, a pena era a caneta da época. Eles molhavam numa tinta e escreviam. Então, aquela pena e o caderno que você vê na mão dele, o livro da Bíblia, que justamente é esse trabalho da tradução dele da Bíblia, simboliza isso. Também o leão. Por que um leão? Tem dois significados do leão. O primeiro é o próprio Jesus. Jesus era chamado, né, o leão da tribo de Judá. Por que Jesus tinha esse apelido? Porque lembrava sua força, né, sua serenidade, né? O
a majestade no leão, diz que é o Rei Leão. Jesus é o Rei dos Reis, né? O nosso Rei do céu. Então o leão simboliza o próprio Jesus, que estava junto dele, né? Que se torna a palavra, como diz João no início, né? E a palavra se fez carne. Então, o leão simboliza Jesus ali junto de São Jerônimo. E a outra simbolismo do leão é que se conta, não sei se é verdade, mas se conta que uma vez São Jerônimo estava lá na caverna junto com outros monges escrevendo a tradução lá da Bíblia. E aí surgiu um leão. Os outros monges fugiram tudo correndo com medo do leão. São Jerônimo percebeu que o leão estava sofrendo com algum problema. E aí foi com calma, com serenidade e conseguiu chegar perto do animal que estava sentindo dores. E percebeu que ele estava com a pata machucada. Tinha vários espinhos na pata dele e por isso ele não conseguia nem andar direito. Então, São Jerônimo foi acalmando o animal e conseguiu tirar todos aqueles espinhos da pata do leão. E a partir daí, então, o leão passou a viver junto com ele, ali naquela caverna, sempre acompanhando ele. Se é verdade, eu não sei, mas é um dos simbolismos, né? Que conta que aconteceu com ele, com São Jerônimo. Isso é muito comentado, isso. Por isso vocês vão encontrar a imagem de São Jerônimo com o leão do lado, tá? Olha só, eu vou colocar para vocês uma parte escrita resumindo tudo isso que eu falei para que vocês possam estudar. Quem puder imprimir, imprime e cola no seu caderno, tá? Junto vai também o trabalhinho para pintar, para desenhar. Quem não puder fazer impressão, faz o seu próprio desenho. Desenha lá o São Jerônimo escrevendo, fazendo a Bíblia, né? Com o leão do lado, né? Ah, eu não falei do crânio? O crânio simboliza a morte, né? Porque quando a gente morre, vira um esqueleto, né? Assim, no caso ali, não é a morte física, não. Simboliza a morte para as coisas passageiras. Porque ele sendo rico, muito rico, ele sendo muito inteligente, ele poderia estar vivendo no luxo, não é isso? Mas ele morreu para essas coisas. Ele viveu só para as coisas de Deus, só para a palavra de Deus, só para as coisas que Deus ensina. Então é isso que simboliza o crânio, mas nem toda imagem que vocês vão encontrar essa figura, não. Sabe? A maioria vai estar apenas com o hábito marrom, a barba grande, a caneta escrevendo lá a tradução da Bíblia e o leão do lado, tá? E aí eu vou botar aí um desenho também para vocês pintarem. Quem não puder imprimir, só desenha. Tá legal? Combinado? Também o catequista deve passar alguma tarefa para vocês. Ah, e tem uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. Olha só. A Bíblia, vocês vejam que foi escrita lá no início, né? Lá no tempo lá de Jesus, né? Então, aí, dali para cá, todo mundo veio usando a Bíblia toda. Nós vimos que tem 73 livros, né? 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo, assim. Mas, quando surgiu a Igreja Protestante, eles se separaram da Igreja Católica. E aí, então, o que eles fizeram? Eles pegaram a Bíblia e tiraram alguns livros que eles acharam que não serviam. Que tristeza, né? Pois é, eles tiraram 7 livros da Bíblia. Tem 7 livros a menos na Bíblia. Eu vou botar aqui também para vocês, escrito, quais são os livros que saíram da Bíblia. São 7 livros que saíram e mais o livro de Esther, que eles tiraram alguns capítulos e alguns versículos. Também o livro de Daniel também foi retirado alguns capítulos. Quer dizer, 7 a menos e mais alguns capítulos a menos de outros livros. Por isso, nós não podemos usar as Bíblias evangélicas.
porque elas não estão completas. Tá entendendo? Se a sua Bíblia é evangélica, você pega ela, doa para alguém conhecido que seja evangélico, dá para eles usarem, porque ela não serve para nós. E compra a nossa, tá? Aí você vai dizer, mas tia, eu não tenho dinheiro agora, né? Ah, faz uma vaquinha em casa. Ó, a mamãe dá um dinheirinho, o papai dá outro, a vovó dá mais um pouco, a madrinha dá outro, o padrinho dá outro, titia dá outro, e consegue juntar o dinheirinho para comprar a Bíblia. Porque é muito importante que a gente tenha a nossa Bíblia completa. Tá ok? Tá legal? Então, eu vou colocar aí para vocês e aí vocês vão poder imprimir e ver, também verificar quais os livros que faltam na Bíblia dos evangélicos, né? Tudo isso e mais os trabalhinhos. Tá legal? Tá ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. E vamos ter todo o respeito, todo o carinho, todo o amor com a nossa Bíblia Sagrada. Tá ok?